Boa tarde, então. Aqui é o professor Renato, da Clínica Cirúrgica 1. Esse tutorial, então, a gente vai discutir uma parte inicial da eletrocirurgia, que é o famoso eletrocautério, algumas outras formas de energia mais modernas também, e uma breve pincelada sobre as estruturas mecânicas. Esse conceito antigo do BUV e o conceito normal dos cautérios que se tem hoje se modificou muito pouco, né? Então, o cautério que é? É o aparelho que vai fazer a conversão da corrente, certo? Ele vai ter aqui umas conexões que ele vai ligar às chamadas canetas do cautério. Nós temos dois tipos de caneta, nós vamos explicar para vocês depois bem direitinho. A bipolar, que é essa aqui, e a monopolar, que é essa aqui. Para monopolar, é necessário também que o paciente esteja ligado a uma placa neutra, tá? Porque a energia vai atravessar o paciente e vai chegar nessa placa aqui. Para a utilização do cautério também, né, todos os cautérios que tem aí no mundo têm dois pedais, um de coagulação, um de corte, e a gente vai usar o amarelo, vai ser o botão do corte, o corrente de corte, eu vou explicar para vocês o que é, e o azul de coagulação. Isso é uma coisa universal e que todos os cirurgiões acabam sabendo isso aí de cor. Muito que bem. Lembrando que a eletrocirurgia, então, ela obedece às leis normais, às leis de Ohm, sem nenhum problema, no qual a tensão ou a diferença de potencial é igual a corrente vezes a resistência, certo? E isso é para dizer para vocês que a corrente ela vai sempre buscar o caminho de menor resistência. Os elétrons vão buscando os caminhos de menor resistência. E a resistência elétrica nos tecidos do nosso corpo, ela é proporcional à quantidade de água presente em cada tecido. Quando você aplica uma corrente elétrica no tecido, o tecido começa a esquentar, a água do tecido começa a evaporar, começa a ocorrer a dissecção do tecido, certo? Nesse momento, a corrente elétrica começa a buscar um novo caminho. Por isso que quem vocês já assistiu a alguma cirurgia, você vê o cirurgião encostando o eletrocautério no tecido do paciente, aquilo começa a branquear, daqui a pouco você vê que aquilo está ficando mais escurecido, forma aquela bolha, né? Pum, aquilo meio que estoura, assim, uma pequena estouroszinho, e fala, bom, agora está coagulado. Realmente, né? Você coagulou o tecido que estava entre as tuas pinças e como aquele tecido dissecado passa a ter uma resistência muito grande, a energia que você colocou no teu cautério começa a se dissipar ao redor do ponto no qual você está realmente cauterizando. Daí tem essa dissipação de energia, faz aquela queimadura grande, enfim. É assim que as pessoas acabam usando, até de forma não perfeitamente adequada, o eletrocautério, mas são coisas do dia a dia da gente. Bem, quando a corrente elétrica passa nos tecidos, né, ela gera calor e esse calor ocorre assim genericamente de três formas, tá? A partir dos 45 graus, como vocês sabem, as proteínas da gente já começam a desnaturar, quer dizer, perder aquela conformação habitual delas, né, e perder a sua função, certo? Então, acima de 45 graus, a pessoa já, inclusive as células acima de 45 graus, elas acabam até morrendo, né? Porque a proteína perde a função, tal, a célula acaba sendo destruída. Existe esse fenômeno chamado de coagulação. Então, a elevação de temperaturas entre 60 e 70 graus na área ao redor do eletrodo vão levando quase que uma ebulição, né? Um pouco abaixo da temperatura de ebulição, obviamente, mas a elevação da temperatura da água causa uma alteração também nas proteínas, né? E um efeito tipo solda, que é o que a gente quer, né? As próprias paredes dos vasos acabam se colando, acaba havendo uma fusão das proteínas das paredes e uma coagulação por esse motivo, certo? Esse é um efeito que muitas vezes é o que a gente quer quando a gente quer coagular um vaso. Mas a gente pode fazer também uma outra coisa com eletrocirurgia, que é cortar o tecido com uma função que é similar à de um bisturi frio. Nessa hora a gente usa a função corte do cautério, eu vou explicar para vocês, tá?
na qual a gente consegue fazer essa chamada vaporização. Então, com a corrente de corte, ela é uma corrente contínua e ela faz uma rápida elevação da temperatura, a água intercelular evapora, forma meio que um pouco de vapor ao redor do eletrodo, um pouquinho de fumaça, assim, quase que é um vapor, na verdade, e aquilo vai abrindo quase como se fosse um bisturi frio, certo? Então, a eletrocirurgia serve para coagular os vasos e também serve para cortar os tecidos de uma maneira similar à de um bisturi frio. Tem duas formas de aplicação de eletrocirurgia que a gente usa no dia a dia, certo? Elas são bem simples e eu vou explicar para vocês agora. A primeira é a monopolar. Tá? Então, quem já viu uma caneta normal de cautério, que é usada na cirurgia geral, tudo, né? Ela simplesmente vai ter uma ponta, né? Aquela ponta vai estar ligada no aparelho, conforme está mostrado nessa figura aqui monopolar, né? E aquilo ali vai encostar no paciente, os elétrons naquele ponto de contato vão estar bem densamente, vai ter uma passagem densa de elétrons, e ali quanto mais fina for a ponta, mais concentrada vão estar a energia, né? E elas vão fazer o efeito causado, dissecção, enfim, ou vaporização dos tecidos, né? Certo? E a corrente elétrica vai passar pelo paciente e vai chegar nessa placa neutra aqui e vai voltar para o aparelho. Então, o circuito se completa com a passagem da corrente pelo corpo do paciente, buscando um caminho de menor resistência. Só que como depois dessa parte onde está encostado o eletrodo no paciente, ocorre uma difusão dos elétrons, tá? O paciente acaba não tendo choque, nem sentido, nem tendo nenhum problema pela passagem dos elétrons no corpo, a não ser que haja alguns dos problemas do cautério, que depois a gente vai discutir sobre esse assunto. O bipolar, ele é diferente. O bipolar simplesmente ele tem dois dentes, como essa figura de baixo, né, que vocês estão vendo aqui, né, de cima monopolar, de baixo bipolar, e o tecido fica entre essas duas pás aqui. Certo? Nessa hora, então, o tecido simplesmente vai ser atravessado pela corrente elétrica e essa corrente elétrica vai gerar o efeito desejado no tecido, quer dizer, coagulação, vaporização e assim por diante. Né? O pessoal da gineco ama esse cauterinho bipolar. Na cirurgia geral tem muitos cirurgiões que adotam também. Na verdade, ele é um instrumento muito bom, bem simples e bem barato e que tem até um risco muitas vezes menor do que o monopolar, pelo fato da corrente não atravessar o paciente. Tá? Então, mais uma vez, o monopolar, né? Ela passa da pontinha do cautério que você está, né? Ela faz ali a cauterização, aquela corrente elétrica atravessa o corpo do paciente, vai pela placa e vai embora. Certo? Tá? Em relação ao bipolar, então, a corrente vai passar simplesmente entre esses dois eletrodos, então imagine que vai ter um pouquinho de tecido ou um pequeno vaso sanguíneo aqui, que você vai comprimir e a corrente sanguínea vai passar entre os dois eletrodos. Ele não precisa de placa, né? E pelo fato da corrente não atravessar os pacientes, então ele pode ter um risco um pouco menor de lesão de órgãos adjacentes e menos dissipação de energia em geral que o cautério monopolar. Tá? Então, o cautério monopolar em relação ao bipolar, mas esse quadrinho comparativo mostra ali que o monopolar ele é um pouco mais agressivo, ele necessita daquele aterramento e dispersa um pouco mais de energia ao redor do eletrodo. O bipolar é um pouco mais direcionado, ele demora um pouco mais para fazer o efeito, tá? Certo? E ele consegue um pouco mais de precisão na tua coagulação com menos dispersão de energia. Em relação ao cautério monopolar, também isso aí que vocês já viram várias vezes nas máquinas de cautério, naqueles aparelhos de cautério ali, né? Eles têm, na verdade, 3 modos. Na verdade, tem mais agora, mas os básicos são esses 3, certo? Que é o modo do cutting, como eu falei para vocês, o modo blend, que é a mistura do cutting com o coagulation, e o coagulation, quer dizer, o modo de coagulação, certo? Os cirurgiões geralmente usam mais a coagulação do que o corte. Tá? O pessoal gosta mais da coagulação porque o cirurgião gosta de cortar o tecido e não ficar sangrando, certo? Mas o corte, para quem sabe usar, eu sou um também que gosto de usar o corte, né? Eu acabei me habituando, uso bastante o bisturi elétrico no modo corte, faz a vaporização dos tecidos, faz um corte bem limpo.
vocês estão vendo aqui como é que ele funciona. Então o cut é pura vaporização, o coag ele é mais lento, dissipa bastante energia, e quando ocorre uma subida de temperatura mais lenta e que a temperatura passa de 100, 100 e poucos graus, ele acaba fazendo essa carbonização. Então essa carbonização dos tecidos é quando é lento o contato, a corrente elétrica fica por muito tempo em contato com o tecido vai subindo a temperatura de uma maneira um pouco mais lenta e vai, vamos dizer assim, queimando o tecido. Né? Isso é um dos efeitos que faz a coagulação. Então veja só, o modo cutting ele é uma corrente contínua, um pulso contínuo de corrente, certo? Então ocorre uma rápida elevação da temperatura do tecido, porque como a corrente é contínua, você não dá tempo para o tecido resfriar enquanto você está aplicando a corrente dele. Tá? Então você acaba conseguindo a tua vaporização. Quando você está na coagulação, a tensão aumenta, certo? Você vê que essas ondas são maiores, né? A questão disso aqui é a amplitude da onda, né? A tensão. A tensão é maior, mas ocorre um pulso, depois um descanso, um pulso e um descanso, certo? Aí nessa hora está um tempo da célula se resfriar, mas ela esquenta de novo, esfria de novo e vai esquentando cada vez mais, vai acumulando calor e vai se queimando. Tá? Nesse lado aqui a gente consegue mais coagulação, né, dos tecidos e mais dispersão de energia também. O modo blend ele é muito útil também e ele é mais ou menos uma mistura dos dois anteriores. Então, em relação à eletrocirurgia, né, a gente tem que entender o que o cirurgião consegue controlar. São várias coisas, tá certo? E eu vou dar uma ideiazinha para vocês, então. Ele consegue controlar, primeiro, a potência, quer dizer, a quantidade de energia que vai ser jogada, né? Tem os numerinhos aqui, ó. Geralmente ela vai de 0 a 100, né? Geralmente a gente usa ali entre 30 e 40 nos eletrocautérios normais, né? Então, você está vendo aqui, inclusive nesse setting aqui, ele tem o bipolar, tem o monopolar, o cut, e o monopolar coag, certo? O coag é sempre o azul, e o cut é sempre o vermelho, o cut é sempre amarelo, né? E você regula a potência. E daí tem os modos blend aqui, que você regula também na máquina e tudo mais, certo? Você pode regular também a tipo de ponteira que você vai usar no teu cautério. Então, se você usa uma ponteira que é similar a um bisturi, ela concentra bastante energia, você vai ter mais corte e menos coagulação, certo? Isso aqui você pode usar ela como corte. Para o outro lado, se você deitar essa faquinha, você vê que aumenta a superfície dela. Se deitar essa faquinha no tecido com o mesmo instrumental, ele usando em pé, ele corta. E se você deitar ele dissipa um pouco mais de energia, ele faz mais coagulação e menos vaporização, certo? Quando tem essas bolinhas aqui, é claro que elas vão fazer mais coagulação do que vaporização o tempo todo. Enquanto se você usar uma agulha, praticamente ela vai fazer muito mais vaporização do que coagulação, certo? Então, você pegar a própria forma com a qual você aplica, se você deitar o aparelho, a pontinha do cautério, que ela aumenta a superfície de contato com o tecido, ela dissipa um pouco mais de energia, ela faz menos corte e mais coagulação, certo? Existe também um outro modo, que é o extremo do modo coagulação, que é o fulguração. Fulguração é um modo que ele tem ainda mais potência e ainda mais tempo de descanso. É uma alta potência aqui, uma alta voltagem, tá? Tá certo? Nesse modo de fulguração, como está mostrado nessa figura da epiderme e derme aqui, né? Você nem sequer encosta no tecido, ele forma quase que um raiozinho aqui, ó. Você deixa ali meio uns 3 milímetros do tecido, aquilo ali vai mais uma potente coagulação dos tecidos e carbonização dos tecidos também. Certo? É claro que você consegue controlar também o tempo que você coloca em contato o tecido com o teu eletrodo. Né? Então, quanto maior o tempo, maior o estrago que você vai fazer no tecido. Né? As complicações da eletrocirurgia, né? Eu vou deixar isso para discutir um pouco mais no nosso tutorial prático depois, mas geralmente quando tem, por exemplo, falhas no isolamento do aparelho, né? Ele tem que ter uma canetinha, ele tem que ter, e quando você usa ele por laparoscopia, uma pinça longa que está dentro do abdômen do paciente, aquela pinça pode ter falhas no isolamento dela e fazer escape de corrente, certo?
você pode encostar num outro aparelho, teu cautério, e aquele outro aparelho também fazer uma queimadura. Uma outra pinça, se encostar uma pinça na outra, quando está passando energia de uma pinça, a energia de uma pinça é transmitida pelo metal da outra e vai para outra parte do tecido, certo? Você pode fazer essa questão de você gerar tipo um carregamento de um aparelho que chama o coupling, né? Esse coupling é capacitação. Quem conhece, forma como se fosse um capacitor, quer dizer, um armazenamentozinho de energia ali, né? E aquilo ali pode também gerar um choque e tudo mais. A gente vai discutir um pouquinho mais na prática com os exemplos aí, eu vou dar continuidade. Bom, a gente vai dar uma pincelada rápida então sobre o bisturi ultrassônico e o ligashur, que são formas mais modernas de energia, tá? Então, primeiro o bisturi ultrassônico, né? O bisturi ultrassônico ele é uma tecnologia nova, que vamos dizer assim, que tem mais ou menos uns 15 anos ou algo assim, né? Que estão no mercado já francamente, que ele vem na questão dessa vibração de uma pazinha de um sistema piezoelétrico. Quer dizer que então ele consegue converter em energia a energia elétrica que você coloca nele, né, pela tomada, etc e tal, pelo conversor que ele tem lá, em energia piezoelétrica. Então ocorre uma vibração dessa pá de baixo aqui do teu bisturi ultrassônico e essa vibração vai gerar um calor, aquele calor vai gerar coagulação dos tecidos, tá? Certo? Ele não faz muita vaporização, ele faz mais coagulação com pouca dissipação de fumaça e carbonização. Aqui, ó. Tá vendo que nessa pá de baixo ela vibra, né? Ela vibra nessa frequência aqui de entre 25 ou 55 mil MHz e secciona os tecidos, certo? Assim que ele acaba funcionando. E a temperatura que ele gera é entre 60 e 80 graus mais ou menos. Tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês mais dois exemplos dele. Tá? O ultracígio, né, o bisturi eletrônico que pode ser usado para abrir uma alça também, ó. E a secção também ajuda com a compressão que você consegue com essa pinça. Né? Você vê que você abriu a alça, não teve nenhum sangramento, né, pouca dispersão de energia. Então você abre a alça, mais uma vez vou mostrar aqui para vocês. Você abre a alça, né, uma alça intestinal ali, com aquela pazinha de baixo que vibra. Né? Aquela pazinha de baixo que vibra ali, a ponta dela na verdade esquenta bastante e facilita até que você entre na alça com ela. Certo? Tá? Ele forma essa coagulação aí, um pouco de vaporização e pouca dispersão de energia. Esse aqui é um outro exemplo de bisturi ultrassônico. Esse aqui é um efeito de coagulação que ele pode fazer. Ele tem dois modos. Ele tem um modo que você pode acionar no aparelho que ele vibra mais rápido, corta mais, coagula menos. E tem um modo que você pode usar ele mais lento, que ele vibra um pouco mais lento o aparelho, coagula mais e corta mais lentamente. Tá? Muitas vezes você associa os dois modos, usa um primeiro para coagular e depois muda para cortar. Né? Então, nesse botão desse aparelho, por exemplo, se você apertar ele devagarinho, ele faz coagulação, e se você apertar ele mais forte, ele faz o corte. Tá? Então, é um aparelho que melhorou bastante, né? E principalmente para a cirurgia videolaparoscópica, eles proporcionaram que a gente fizesse cirurgias muito mais complexas laparoscopicamente, né? Em relação ao que a gente conseguia fazer com um cautério e bipolar ou monopolar simples. Ele pode causar problemas, também a gente vai mostrar isso mais no tutorial prático. Né? Se você, enquanto tiver ainda sem terminar de cortar o tecido, puxar ele pode arrebentar o vaso, porque quando você esquenta o tecido, certo? Ele perde um pouco da resistência elástica, então se você tracionar aquilo em um certo momento, você vai acabar rasgando. E se você inadvertidamente encostar aquela pazinha que vibra num tecido próximo ao vaso sanguíneo que você quer coagular, você pode causar uma lesão naquele tecido, certo? Até porque essa pontinha de baixo que vibra esquenta bastante, a pontinha dela pode chegar até a 250 graus no máximo, se você colocar no máximo da potência e tal. Isso é muito raro, o aparelho é extremamente seguro, né? A não ser que o cirurgião acabe deixando de lado os preceitos básicos de uso dele. Bom, nós vamos dar uma pincelada também no ligashur. O ligashur, na verdade, nada mais é do que um bisturi ultrassônico, um bisturi bipolar,
de alta potência, de alta categoria, então a corrente vai passar dessa pá para essa pá de cima aqui, certo? Só que ele é um aparelho muito mais inteligente, porque ele gera uma quantidade de energia. Quando o tecido está dessecado, o aparelho é capaz de medir a mudança na resistência e diminuir a quantidade de energia. Quando o vaso está selado, o cirurgião recebe um bip, tá? O aparelho apita, e aí você usa um mecanismo do aparelho para dividir o tecido. Então você comprime, o aparelho coagula o tecido, faz um bip e você aciona um bisturi que tem uma pequena lâmina que corre entre as duas pás do aparelho aqui, certo? Tá? Então ele é um aparelho muito bom, com pouca dispersão, é capaz de ligar vasos mais ou menos ali 5 milímetros, tem gente que diz que 7 milímetros consegue ligar, que na verdade são vasos grandes assim, né? Tipo mesentérica inferior e coisas assim, são desse diâmetro, né? E o aparelho é capaz de selar, né? Então é um aparelho muito bom para hemostasia. Tá? Vou mostrar aqui. Então nesse exemplo, né, ele está indo, né? Ele vai com o ligachur, você vê que tem alguma dispersão de energia lateral, né? E depois ele recebe um bip e ele corta, tá vendo? Ele tem uma brioche que ele aciona com o dedo ali, que faz o corte do cirurgião, certo? Então, ele é um aparelho que funciona muito bem, ó, ele está dividindo aqui o ligamento largo, né? Certo? Numa esterectomia laparoscópica, ó, né? Dividiu ali sem nenhum problema, nenhum sangramento, e aquele negócio que ele aciona com o dedo, aquele gatilhozinho ali é para cortar o tecido. Muito bem, nós vamos passar então agora para o último item da aula, que também é só uma pincelada, né? Que são os grampeadores mecânicos, né? Então eles têm dois tipos, basicamente, linear ou circular, né? Certo? Eu vou mostrar para vocês as aplicações deles, eles têm sido cada vez mais utilizados, né? E a gente sabe que a gente tem que respeitar esses princípios de Hausted aí para as anastomoses, então anastomose sem tensão, com uma boa hemostasia, sem espaço morto, com cuidado da técnica e da dissecção. E o que você consegue fazer com os staplers é basicamente o que você consegue fazer com a sutura, certo? A sutura tem a vantagem de ser uma coisa antiga, testada, né, com o teste do tempo, mais de 100 anos o pessoal faz anastomose, a gente sabe que aquilo funciona, etc e tal. Mas a sutura, em alguns momentos, ela tecnicamente é muito difícil de fazer e muito mais trabalhosa. A sutura mecânica, ela tem algumas vantagens, que são exatamente de conseguir acesso a alguns locais que você colocar uma agulha e passar ponto é muito difícil, né? Em alguns lugares mais profundos, por exemplo, no fundo do gástrico, por exemplo, que você passar ponto é um pouco mais difícil, né? O grampeador chega lá mais facilmente. O reto baixo, passar ponto lá é muito difícil, o grampeador chega lá mais facilmente, e assim por diante. Então, tem várias vantagens as anastomoses mecânicas. Então, elas são mais rápidas, certo? A anastomose mecânica é simplesmente você coloca aquele aparelho entre as alças que você quer juntar, dispara ele e a sutura está feita. Então, ela não precisa passar pontinho após pontinho, então ela é mais rápida. Ela tem menos manipulação do tecido, então menos lesão por manipulação, pegar com pinça, pegar de novo, soltar, escapar, etc e tal. Como ela é mais rápida e mantém às vezes as próprias alças fechadas, ela diminui muitas vezes a contaminação. Ela proporciona o desenvolvimento de novas cirurgias. Nesse caso, a gente fala sobre a cirurgia bariátrica, por exemplo, que você faz divisão do estômago e tudo mais. Se fosse fazer aquilo só com sutura e com ponto, seria extremamente trabalhoso, extremamente longa a cirurgia. Isso ia dificultar o desenvolvimento, certo? Então, o uso do stapler, inclusive stapler vascular, laparoscópico para ligar grandes vasos por via laparoscópica, também facilita a vida do cirurgião bastante e assim por diante. O resultado final de uma anastomose mecânica bem feita e de uma anastomose manual tecnicamente adequada são similares. A vantagem da anastomose mecânica é que ela é mais fácil de ser feita. Então não precisa ter um cirurgião tão habilidoso para conseguir fazer uma anastomose. Uma anastomose manual tem alguns cirurgiões que têm muita dificuldade para fazer, né? E isso aí ocorre mundialmente, etc e tal. Então aquele cirurgião que não tem tanta
tanta técnica assim, tanta habilidade, né, para completar uma anastomose manual, ele se vale dos grampeadores e acaba fazendo quase todas as cirurgias agora, atualmente. Muito bem, então elas são baseadas nesses grampos, né? Como vocês estão vendo aqui, o grampo tem a perninha do grampo, tem a parte de cima do grampo e ele fecha igualzinho a um grampo que você vê de um grampeador normal aí, certo? Então ele faz, nos grampeadores eles podem ter 3 linhas de tecido ou 2 linhas de, perdão, 3 linhas de grampo ou 2 linhas de grampo, tanto faz. A maioria dos grampeadores hoje tem 3 linhas de grampo de cada lado e ele faz uma compressão do tecido, né? O grampo se deforma e junta um ladinho com o outro, certo? O princípio é simples, né? E o grampo tem que ser adequado para a espessura do tecido, certo? Se o tecido for muito espesso, o grampo não consegue fechar, ele não vai fechar, a pessoa tem chance de ter deiscência, e se o grampo for muito grande, for muito grande para a espessura do tecido, o que vai acontecer no final das contas, que vocês vão ver, é que vai ter sangramento no meio da anastomose aqui, porque ele não vai fazer a compressão dos vasos sanguíneos no meio dos perninhas aqui do grampinho. Tá? Então, na hora do grampo, né, o que a gente precisa ter? Um grampo que propicie uma boa hemostasia, evite a isquemia tissular, quer dizer, não aperte demais o tecido, e evite de quebrar o tecido, fraturar o tecido quando ele fecha. Tá? Então, essa é a ideia, né? A gente quer que os vasos sanguíneos fiquem, vamos dizer assim, comprimidos, né? Certo? Entre os tecidos, mas que ainda possa ter alguma circulação no tecido, certo? Mas o vaso não pode estar completamente aberto, porque senão vai ter sangramento, né? Então a gente vê aqui essa questão da formação do grampo, né? Então se o grampo o tecido for muito espesso, o grampo vai acabar não fechando, tá? Ele não vai conseguir comprimir o tecido, não vai fechar. Igual o que acontece quando você quer grampear uma quantidade muito grande de papel com o teu grampeador normal. O grampo não fecha. Quando a consequência disso numa cirurgia gastrointestinal é realmente uma alça soltada a outra, né? Isso aqui é uma fístula, certo? E se o grampo for muito grande para a quantidade de tecido, o que você vai ter é o que mostrou aqui, né? Uma chance de sangramento na tua linha de sutura. Tá? Isso aqui é até mais fácil de contornar do que uma fístula, né? Então, vou explicar para vocês agora um pouquinho sobre os grampeadores, né? Os tipos de grampeadores. Você pode ter esse linear aqui, que é um grampeador que tem 2 ou 3 linhas de grampo aqui, que você coloca a alça entre as duas pás, né? O que está mostrado na figura 1. Coloca a alça aqui entre essas duas pás aqui do grampeador, você dispara ele, a alça está fechada, certo? Esse grampeador está um pouco menos usado atualmente, né? Porque ele não divide a alça, certo? Então, esse grampeador era o que a gente usava antigamente para o reto. Ele é um grampeador que dividia o reto embaixo, mas aí você tinha que cortar a parte de cima do reto. Também um grampeador bacana, assim, um pouco mais antigo. Os primeiros grampeadores eram desse tipo aqui, certo? Depois vieram esses grampeadores lineares cortantes. O grampeador linear cortante, você vai ver que, vou mostrar no próximo slide, que ele abre essas duas pás aqui, certo? Coloca o tecido que você precisa cortar ali no meio dos dois, você aciona esse botão preto que está atrás, você empurra ele para frente e fica 2 linhas de grampo de um lado, 2 linhas de grampo do outro e o tecido é cortado no meio, certo? O grampeador circular, certo? Ele também é muito utilizado, né? O grampeador circular, ele é utilizado, você passa ele ou transretal para uma anastomose coloretal, que é muito útil. Alguns cirurgiões fazem anastomose de cirurgia bariátrica também usando esse grampeador circular. Eu vou mostrar um exemplo de como é que ele funciona nos próximos slides e vocês vão conseguir entender sem problemas. Tá? Então veja só, esse aqui é um grampeador linear cortante, né? Você monta ele com uma carga, cada cor de carga tem um diâmetro diferente, certo? E cada uma vai ser adequada para um tipo de tecido. Então você simplesmente coloca ele na ponta aqui,
certo? Você abre ele, né? Quando você vai fazer a tua anastomose, nesse caso, você vai fazer uma gastro-jejunanastomose. Você faz uma enterotomia pequena, uma gastrotomia pequena aqui no lado gástrico, uma enterotomia pequena no lado intestinal. Você introduz o teu stapler, abre ele ali, aciona o mecanismo, uma linha de grampo aqui, uma linha de grampo lá do outro lado e cortada no meio. Quer dizer que com um simples grampeamento que demora poucos segundos, você fez a tua anastomose. Aí só precisa fechar isso aqui, você pode fechar isso aqui manualmente em poucos segundos. Muito diferente de você ter que fazer uma linha de sutura, abrir a alça, fazer mais uma linha de sutura, certo? De um lado, fazer uma linha de sutura posterior, anterior, fazer mais uma outra linha de sutura seromuscular. Né? Fazer essa sutura em 2 planos é uma coisa que demora mais ou menos uma meia hora. E se você fizer essa anastomose mecânica, em menos de 10 minutos você consegue terminar sem nenhum problema. Aqui nesse exemplo de baixo, uma anastomose colocolônica também, você pode fazer ela sem problemas. Abre uma incisãozinha no cólon de um lado, uma incisãozinha no cólon do outro, introduz o mecanismo, aciona ele e está feita a tua anastomose. Um processo rápido e bastante efetivo. Né? Uma anastomose que você vê aqui, que você usa o grampeador circular, é uma anastomose coloretal baixa. Então você usou um grampeador linear para dividir o reto, né? Você teria o cólon aqui em cima, né? Você tirou uma parte do intestino aqui, certo? Então imagine, tem um tumor no cólon sigmoide. Você retirou o cólon sigmoide, você ficou com o reto e com uma boca proximal no cólon sigmoide. Faz uma suturinha aqui para acomodar essa parte de cima que chama o envio, né? A ogiva, né? Que a gente chama, certo? A gente coloca a ogiva aqui dentro da alça, fecha essa sutura e essa parte de baixo aqui do grampeador introduzida transretal, fura o reto, acopla na parte de cima e para. E ele vai fazer uma secção circular do cólon, juntando o cólon com o reto. Tá? De tal sorte que você faz uma anastomose tecnicamente excelente num tempo muito mais curto. Então, vocês imaginarem, fazer sutura no reto, a pelve é estreita, às vezes a boca do reto ficava bem baixa ali, é muito difícil de passar ponto. Tá? Então, o número a rapidez, né, e o resultado nessa anastomose, inclusive até, em geral, até melhora um pouco que a anastomose manual também. Tá bom?